Bom, gente, sejam bem-vindos então a mais uma aula de usinagem convencional 2, tá? Na aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre retificação, que foi o tema das aulas da semana passada, né? A gente fez a aula 20 e a aula 21. Na aula 20 a gente falou sobre os objetivos da retificação. A gente começou a explorar o que eu conseguiria fazer através dos processos de retificação. E a gente tinha destacado três objetivos principais. A gente tinha classificado o objetivo de remoção de rugosidade, então melhorar a qualidade superficial da nossa peça, esse era o principal objetivo que a gente tinha. Em segundo lugar, outro tão importante quanto, né, talvez não o principal, então outro tão importante quanto, era a gente trabalhar dentro de faixas de tolerância dimensional. Tá? Então eu tinha ali aquelas janelas de tolerância, tinha uma medida no meu desenho técnico, sei lá, 30 milímetros, mais ou menos 5 centésimos de milímetro. Como é que eu chegava nesse mais ou menos 5 centésimos de milímetro? Geralmente eu preciso passar então por uma operação de retificação. Tá? E finalmente, de correção, o terceiro grande objetivo, né, é a correção de distorções que vem no tratamento térmico. Então você tem uma peça, botou essa peça nas dimensões, fez tratamento térmico dela, por conta do ciclo de calor que ela passa, ela dá uma empenada de leve, né? E na medida que ela dá uma pequena empenada, você tem que corrigir então essa pequena empenada para ela voltar para dentro daquelas tolerâncias estreitas, e como essa remoção de material geralmente é muito pequena, né, as distorções térmicas geralmente são bastante pequenas, então a gente faz isso também através de retificação. Então isso foi na primeira aula que a gente passou, né, na semana passada, e logo em seguida a gente fez uma segunda aula falando bastante sobre como acontecia a formação de cavaco em retificação. Então, o que diferenciava o processo de retificação dos outros processos que vocês já tinham visto de usinagem era o tipo de ferramenta, né, a cara daquilo que fazia o corte efetivamente dentro da ferramenta. Então, quando a gente tinha ferramentas de torneamento, de fresamento, de furação, todos os processos que vocês já tinham visto, e além desses outros processos, né, como alargamento, mandrilamento, vários outros processos de usinagem, né, a gente tinha o que a gente falava de ferramentas de geometria definida. Então eu sabia a priori, né, antes de eu começar o meu processo, quais eram os ângulos que caracterizavam aquela ferramenta. Então tinha ângulo de folga, ângulo de cunha e ângulo de saída, coisas que a gente revisou quando a gente falou sobre fresamento. Tudo isso tinha um valor definido, né? O fabricante tinha fabricado exatamente para a posição de corte aqueles ângulos que a gente gostaria. Então um ângulo de folga relativamente pequeno, o suficiente para não raspar sobre a superfície que já foi usinada, mas não muito grande. Um ângulo de cunha, que era o ângulo entre as duas faces principais ali da ferramenta, né? A face principal e a face secundária, que era o que garantia que eu tinha bastante força suficiente para aguentar as forças de corte que estavam agindo sobre o gume de corte. E finalmente o ângulo de saída de cavaco, né? Que era aquele que determinava se o cavaco saía mais facilmente ou mais dificilmente. Então, contando que o cavaco encontrasse uma parede, isso seria o nosso parâmetro zero, né? O ângulo zero. Tudo que facilitasse a saída do cavaco, então que estivesse inclinado, favorecendo o escorregamento desse cavaco para fora, é o que a gente chamava de um ângulo de saída positivo, e tudo que estivesse para o outro lado era um ângulo de saída negativo. Bom, isso eram as ferramentas de geometria definida. Quando a gente fala de retificação, a gente está falando do primeiro processo de usinagem com ferramentas de geometria não definida que vocês estão estudando. Por que geometria não definida? Quer dizer que a gente não tem esses ângulos? Não, a gente tem esses ângulos, tá? De fato eles estão presentes, mas a gente não consegue conhecer eles a priori. E cada ponto de corte diferente dessa ferramenta ele pode ter um conjunto de ângulos diferentes. Tá? Então, quando eu digo pontos de corte, por quê? Porque um rebolo, na verdade, não, o nome da ferramenta de retificação é rebolo, um rebolo é composto por centenas de milhares, milhões até, de grãos abrasivos. Então são materiais, pequenas pedrinhas, vamos dizer assim, tá? De materiais muito, muito duros. E essas pedrinhas estão distribuídas aleatoriamente ali dentro desse rebolo. Então, cada um desses grãos que está distribuído aleatoriamente, na hora que ele entra em contato com a peça, ele tem um conjunto de ângulos diferentes. Então, ele tem ângulo de saída, ângulo de cunha e ângulo de folga, da mesma forma como qualquer ferramenta de corte tem, né? Naquele ponto de corte, a gente pega o plano de corte e mede esses ângulos. Só que a gente não conhece a priori cada um deles, porque cada um desses grãos pode estar numa posição diferente na hora que ele começa a cortar. Então, como consequência disso, né, a gente tem muitos e muitos grãos, né, tantos grãos nessa condição quanto na outra condição. A gente tem muitos grãos que vão estar com ângulos de saída de cavaco negativos. Então a gente vai deformar muito o cavaco. A gente tem uma deformação de cavaco muito maior do que a gente tinha em ferramentas de geometria definida. Tá? Então, um cavaco bastante deformado é um cavaco que esquenta mais. Eu lembrei vocês na aula passada, né?
sobre os aspectos térmicos de retificação, os aspectos térmicos de usinagem, na verdade, como um todo, né? Tem duas grandes fontes de calor quando a gente usina alguma coisa. Então a gente tem o atrito do cavaco com a ferramenta, né? O cavaco esfregando contra a cara da ferramenta acaba aquecendo esses dois caras, o cavaco se aquece de um lado e a ferramenta se aquece do outro. E a outra grande fonte de calor é por conta da deformação do cavaco. Sempre que você deforma permanentemente alguma coisa, essa coisa começa a acumular calor. Né? Todo mundo acho que já deve ter feito o experimento de pegar um aramezinho, né? Um clipe, sei lá, e ficar dobrando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e você percebe que no ponto onde você está dobrando ele fica muito quente. Né? E o que você fez ali, a única coisa que você fez ali foi adicionar deformação permanente. Tá? Então, na usinagem não é diferente. Né? Sempre que você induz deformações permanentes em alguma coisa, fazer um cavaco se deformar mais, você está esquentando mais esse cavaco. Tá? Então a gente viu que por conta então dessa geometria não definida e da presença de muitos ângulos de saída negativos, a gente tinha cavacos muito deformados, portanto cavacos muito quentes. Então a gente viu um pouquinho como é que acontecia essa formação de cavaco e tal, e a gente discutiu bastante sobre a importância do fluido de corte por conta disso. Né? A gente atinge temperaturas muito mais altas do que atingia nos outros processos por conta da retificação ter essa característica, e portanto o uso de fluidos de corte é mais importante ainda do que já era, né, e já era bastante importante em outros processos, mas na retificação ele é praticamente indispensável, é quase impossível você conseguir fazer um processo de retificação de grande porte, né, de grande volume, sem utilizar um fluxo, um jato de fluido de corte na posição correta. E a gente viu, né, tudo que implicava a gente usar fluido de corte. A gente falou bastante sobre o custo do fluido de corte, que é um custo bastante elevado. Tá? Então isso foi um resumo, aí, um pouquinho mais de 5 minutos, aí, sobre o que a gente tinha visto nas aulas anteriores. E na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho mais, continuar falando sobre retificação, mas sobre a ótica. Né, a gente vai ter duas aulas hoje, a aula 22 e a aula 23. Então a gente vai falar nessa aula de 22, vai falar sobre as ferramentas de corte de retificação. Tá? Então elas são chamadas de rebolos, né, e elas têm essa cara aqui. Então basicamente é esse discão de material que a gente está vendo aqui, é um disco abrasivo, né, como se fosse uma grande lixa, uma grande pedra-pome, alguma coisa que remove material por conta de atrito. Tá? Então ele está sendo rotacionado em altíssima velocidade e por conta da velocidade de corte, 1, e por conta da deformação do cavaco, 2, esses dois são os grandes motivos, a gente tem um cavaco saindo em tão alta temperatura que ele sai em forma de fagulhas. Tá? Cada uma dessas linhazinhas de luz que vocês estão vendo é um cavaco que está saindo numa temperatura elevadíssima, numa temperatura que o leva a ter um brilho como esse. Tá? Então a gente vai falar bastante sobre os rebolos. Então, como é que a gente vai falar sobre eles? A gente vai falar primeiro sobre o que compõe um rebolo. Tá bom? Então, o rebolo, basicamente, como eu falei para vocês, é a ferramenta de corte utilizada nos processos de retificação. Ele pode ter diferentes caras, tá? Ele pode ser um rebolo mais escurinho, como esse, tá? Mais cinza. E eu vou mostrar outras caras de rebolo ao longo do caminho. Basicamente, você tem 3 componentes dentro de um rebolo. Qualquer que seja o tipo do rebolo, você vai ter 3 tipos de componente. O primeiro tipo de componente é o abrasivo. É o grãozinho de areia, o grãozinho da coisa que efetivamente realiza o corte, tá? Então, os abrasivos eles são de um material que ele tem algumas características importantes. As duas principais características que a gente vai destacar são a dureza desse grão e a granulação, ou seja, o tamanho desse grão. Tá bom? Então, um rebolo eu falei para vocês que era alguma coisa que tinha milhões de pontos de corte diferentes, milhões de grãos de areia diferentes. Areia, né, entre aspas, grãos abrasivos, né? Milhões de grãos de abrasivos diferentes. Só que assim, eles são aleatórios, a posição deles dentro do rebolo é aleatória, mas eles não são grãos 100% aleatórios, né? Eles são grãos que têm a granulação controlada. Tá bom? Então o tamanho desse grão, o diâmetro desse grão é controlado através de um sistema de peneiras que eu já vou falar mais para frente para vocês. Mas mais importante do que a granulação, ou tão importante quanto a granulação, é a dureza desses abrasivos. Tá? Então os abrasivos são quem efetivamente realiza o corte, quem remove material da peça de base. Então, para haver remoção da peça de base, a gente sabe, né, da teoria de usinagem que você já vem desde o semestre passado e eu revisei bastante aqui desde o nosso retorno remoto, que a gente só consegue cortar alguma coisa quando o material da ferramenta é mais duro do que o material da peça. Então, esses abrasivos, para você retificar um aço, por exemplo, você tem que ter um grão abrasivo que seja mais duro do que o aço. Para você retificar uma peça de vidro, você tem que ter um grão abrasivo que seja mais duro do que uma peça de vidro. E assim por diante. Tá?
Então é super importante vocês pensarem. Sempre que vocês pensavam em material de ferramenta lá, quando a gente discutia a teoria de fresamento, por exemplo, as mesmas coisas que a gente falava lá valem aqui. Tá? O material, quanto mais duro for o material do abrasivo, maior pode ser a velocidade de corte com a qual ele trabalha. Quanto mais duro for o material do abrasivo, materiais mais duros ele poderá usinar, e assim por diante. Tá? Tudo aquilo que a gente falou anteriormente vale agora também. Mas os abrasivos não são a única coisa que compõe o rebolo. Tá? Então, se eu só tivesse os grãos abrasivos, eles não haveria nada que segurasse eles na posição que eles têm que estar. Então, vocês imaginam vários grãozinhos de areia soltos, né, como se você pegasse areia de praia e botasse dentro de uma forma de bolo. Na hora que você te removesse a forma de bolo, aquele negócio desmoronaria, né? Não tem nada colando um grãozinho no outro. Então, para que o rebolo tenha um formato definido e que a posição desses grãos abrasivos fique definida numa posição do espaço e eles consigam cortar de fato, a gente precisa de alguma coisa que faça, que colhe um grão no outro, basicamente, tá? Então, o que a gente tem é o que a gente chama de aglomerante, tá bom? Então, os aglomerantes basicamente são uma colinha ali que vive colando os grãos com os seus vizinhos. Tá bom? Então o que a gente tem basicamente é uma mistura. Eu tenho os grãos abrasivos com aglomerante, está tudo misturado ali, e aquela massa toda conectada é o que vai formar a estrutura sólida do rebolo. Tá? O aglomerante é muito importante, tá? É muito, muito, muito importante para a característica do rebolo como um todo. A resistência dele, né, o quanto que ele resiste às forças que estão sendo aplicadas sobre ele, a força de corte vai atuar sobre os grãos e vai transferir dos grãos para o aglomerante que está colado nele. Então, dependendo do nível de resistência do aglomerante, vai definir qual vai ser a dureza do rebolo, tá bom? Então, observe o seguinte, a gente tem a dureza do abrasivo, eu falei para vocês que isso é muito importante. Um abrasivo tem que ser mais duro do que o material de base para ver remoção, tá? Só que o rebolo em si, o rebolo como todo, tem uma dureza caracterizada não pelo abrasivo, mas sim pelo aglomerante. Tá? Espero que isso fique claro para vocês, né? Imagina, voltando lá na minha analogia dos grãos de areia da praia. Né? Se você põe os grãos de areia da praia dentro de uma forma de bolo e remove essa forma de bolo, por mais duro que seja o grão de areia da praia, o rebolo inteiro era tão mole que ele se esfacelou. Não tinha nada que segurasse ele. Né? Então, na verdade, a estrutura do rebolo em si, a dureza da estrutura do rebolo é definido por aquilo que faz esses grãos ficarem colados uns aos outros. Tá? Então, o aglomerante é o que define a dureza do rebolo. E a gente vai ver que isso tem uma importância bastante grande, um pouco mais para frente ainda nessa aula 22. Tá? Então, se eu só tivesse abrasivos e aglomerantes, vocês poderiam pensar, teoricamente, que já seria o suficiente para eu ter uma ferramenta de corte. Tá? Mas na verdade não é o suficiente. Então eu tenho que ter um terceiro componente que é muito importante. O terceiro componente de um rebolo são poros de ar. Então, aquilo que você estava fazendo, se imagina que você esteja fazendo um bolo, tá? Imagine o rebolo como se fosse um bolo mesmo. Então você tem os grãos que estão ali distribuídos, você tem o aglomerante que vai fazer esses grãos colarem entre si, e além disso você precisa garantir que ali dentro tenha várias bolinhas, vários espaços, vários poros, né, lá dentro, porque é nesses poros que o cavaco vai se formar. Tá? Então você imagina, você tem um grãozinho, um grão abrasivo, ele vai começar a cortar cavaco. Se ele tivesse totalmente circundado por aglomerante, não tivesse nenhum espaço livre ao redor daquele grão, não haveria espaço para acumular aquele cavaco que estava sendo formado. Tá bom? Então, por conta disso, a gente tem que tomar cuidado ao fabricar o rebolo de garantir que esses poros de ar estejam ali presentes, porque senão eu não consigo formar cavaco. Um rebolo que não tem poros de ar não consegue armazenar o cavaco que é formado. Tá? Então, basicamente, os abrasivos eles podem ter diferentes caras, eles podem ser feitos de diferentes materiais, tá? Pode ser feito de alumínio, de diamantes naturais, pode ser feito de diamantes sintéticos, eles podem ter granulações diferentes, tá? A gente vai falar bastante sobre os materiais que podem ser utilizados mais para frente, mas isso aqui são só visões de microscópio de diferentes tipos de abrasivo, tá? E basicamente o que eu estou falando aqui para vocês é a estrutura do rebolo. Então eu tenho os grãos abrasivos estão aqui, são essas pedrinhas, né, de formato irregular, elas estão colados uns com os outros por essa colinha preta, né, que é chamado de aglomerante aqui, né, em inglês bond, e os buraquinhos que estão aqui, né, esses vazios são as bolhas de ar onde a gente forma cavaco. Então vem esse grãozinho aqui que eu estou indicando com o mouse, por exemplo, ele começou a remover cavaco, o material estava vindo aqui nessa direção que eu estou indicando com o meu mouse, o cavaco é formado e ele se armazena nesse espaço entre os grãos, né? Na hora que esse grão aqui sair fora, esse espaço aqui vai ser um espaço para acumular cavaco. Tá? A ideia não é que o cavaco fique colado dentro dos poros de ar, mas só que haja espaço para eu formar cavaco.
A gente viu na aula anterior, né, que os fluidos de corte têm uma função muito importante de lavar e jogar embora esse cavaco que foi formado no espaço entre os grãos, tá bom? Então essa é a estrutura geral do rebolo. Tá? E como é que eu faço então para garantir que eu tenha esses poros de ar? Né? Então vamos falar um pouquinho dos materiais desses caras, tá? Então a gente vai detalhar isso mais para frente, mas só para vocês continuarem na analogia do bolo, né? Basicamente o que a gente tem? A gente tem os abrasivos, digamos que fossem, sei lá, passas dentro do bolo, sei lá, beleza? Os aglomerantes poderiam ser a massa que a gente estava falando, tá? E os poros de ar seriam as bolinhas que você inseriu dentro da massa. Na hora que você bateu, por exemplo, claras em neve, você inseriu várias bolhas de ar dentro do seu bolo, tá? Como é que eu faço isso, então, com um rebolo, de fato? Né? Como é que é fabricado um rebolo? Um rebolo não é fabricado de forma tão diferente assim. Tá? Então, você tem os grãos abrasivos, eles são sólidos, sempre sólidos. Você vai misturar ele com um aglomerante no formato líquido, tá? Geralmente uma resina. Alguma coisa que tem a característica de resina, então ele é líquido numa certa temperatura e depois que você passa de uma temperatura ele endurece e nunca mais deixa de ficar duro, tá? É o que a gente chama de um termo rígido, tá? E além disso, então você vai misturar junto naquela mistura que vai para dentro de uma forma, tá? Vocês podem ver, inclusive, né, no formato do rebolo, vocês conseguem imaginar uma forma mesmo, né? Ele é feito mesmo, de fato, dentro de formas. Não formas de bolo, né? Formas para fazer rebolo especificamente. E esses poros de ar, eles são inseridos muitas vezes inserindo pequenos, como é que chama? Serragem, né? Serragens e outras coisas biológicas, de fundo biológico. Então eu insiro essas coisas juntas e levo isso para um forno, tá? E o forno ele é levado até uma temperatura bastante alta. Então o que acontece com essas coisas todas, né? O abrasivo ele não muda nada, ele continua sendo sólido. O aglomerante ele era líquido e por conta do ciclo de temperatura, por ser uma resina, ele endurece e fica bem travado naquela posição que ele está. Então ele transforma o que era uma coisa líquida, né, uma massa líquida por conta do aglomerante, ele vira rígido. E finalmente as coisas orgânicas que você pôs dentro, lá, alguma coisa como serragem ou coisas similares a isso, né, dentro daquele forno acaba se queimando. Tá? Então o espaço que ele ocupava enquanto sólido, ele ao se queimar, pensa, né, que o aglomerante todo ficou rígido, né, ao se queimar aquele espaço que ele ocupava fica um vaporzinho queimado daquela coisa. Então é ali que ele forma aquele poro de ar, aquele vazio, tá bom? Então é super importante vocês pensarem nesses três componentes para que o rebolo consiga fazer a função dele de corte. Então a gente vai estudar os rebolos de agora em diante, de agora até o final da aula, tá? A partir de uma especificação deles, tá? Então o que a gente vai utilizar é o Sistema Internacional de Especificação de Rebolos, né? E nesse Sistema Internacional de Especificação dos Rebolos você encontra, dependendo do fabricante, vocês têm mais informações, tá? Mas o coração disso é padrão. Então, se você pegar um rebolo brasileiro, um rebolo alemão, um rebolo japonês, todos esses rebolos vão ter um conjunto com 5 grupos de informações que são padrão para todo mundo, tá? Isso é bem comum, tá? Quando a gente fala de ferramentas de usinagem, eu não explorei tanto isso em outras, né? Quando a gente estava falando de fresamento e tal, mas existem padrões de especificação de tipos de ferramenta no mundo, tá bom? Cada fabricante tem a sua forma de denotar as ferramentas, sim, mas além dessa forma que depende de cada fabricante, existem nomenclaturas que são um pouco são basicamente padronizadas para o mundo inteiro. Então, quais são as informações que estão contidas, tá? São essas informações que estão em azul, tá bom? Dependendo do fabricante, ele pode botar alguma coisa que venha antes dessas informações e algo que venha depois, tá? Um prefixo e um sufixo. Mas dentro da estrutura do rebolo, a gente vai ter essas 5 informações. A gente vai ter o tipo do grão, tá? Quem que é o aglomerante. A gente vai ter o tamanho do grão, beleza? O que a gente chama de granulação. A gente vai ter a dureza do rebolo. A gente vai ter a estrutura. Eu vou explicar para vocês o que quer dizer, mas tem basicamente a ver com o espaçamento entre os grãos. E finalmente o tipo de ligante ou de aglomerante. Tá? Então como é que eu identifico quando é que eu passo de uma informação para outra? Basicamente funciona assim: a primeira informação vai ser uma letra, a segunda informação vai ser um número, a terceira informação vai ser uma letra, a quarta informação vai ser um número e a quinta informação vai ser uma letra. Acho que alguém botou uma pergunta aqui. Gente, eu não vou conseguir ver as perguntas, eu preciso que vocês falem comigo, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta. Querem que eu abra aqui no tablet também? Daí eu fico lendo só pelo tablet, eu uso o tablet só para ler suas perguntas. Mas é que enquanto eu estou compartilhando a tela, eu não vou conseguir ver, tá? Então, tô voltando aqui pelo tablet. Segura só um pouquinho, gente. Beleza, tô
Tô na reunião. Deixa eu botar um aqui. Oi? Tô tentando. Quando você tá em reunião, fica complicado. Ele não permite que eu entre no mudo. Vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um jeito aqui. Vocês continuam me ouvindo? Sim? Alguém? Pessoal, estão me ouvindo ou não? Estou ouvindo sim, senhor. Tá. O que foi a pergunta? Porque como eu entrei agora, eu não tô conseguindo ver. Não, professor, é que você estava falando de... Bolo? Sim. É. Bom, cara, é assim, é o seguinte. A gente tem que ter bolhas de ar para haver espaço para formar cavaco. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem que ter. Se eu não tiver bolha de ar, não tem para onde ir o cavaco. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar e eu mostro aqui para vocês aqui no outro lugar. Então, eu tenho um grão, outro grão, e eu tenho aglomerante em tudo, sem ter espaço. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo botar para vocês. Vocês conseguem me ver aqui ou não? Nessa outra câmerazinha. Qual câmera fica melhor para vocês? Aqui ou ali? Então, ó, nessa câmerazinha aqui. Então, olha só, eu tenho um grão aqui em cima, outro grão ali em cima, e eu tenho tudo cheio de aglomerante. Então, esse grãozinho aqui, ele vai começar a cortar, e para onde que vai o cavaco dele? Então, não rola, não tem como, tá? Quando um rebolo está nessa condição, é o que a gente chama um rebolo empastado. Tá? E isso pode acontecer mesmo quando ele tem a bolha de ar, mas quando a gente acumula muito cavaco entre dois grãos, então estou usando pouco fluido de corte, por exemplo, entupi esse cara aqui de cavaco. Já vou mostrar para vocês meu desenho, tá? Então, estou cortando esse cara aqui e entupiu de cavaco ali entre eles. Que está em vermelho, está entupido. Tá? Então, essa partezinha ali, que está entupida ali de cavaco, quer dizer que eu não consigo cortar mais, que eu não consigo adicionar mais cavaco. Tá bom? Então, se a gente está nessas condições aqui, quer dizer que a gente não tem um rebolo que corte. Tá bom? Então, eu preciso da bolha de ar justamente para acumular o meu cavaco. Então, tá. Então, basicamente aqui, vamos seguindo aqui adiante, tá? Tá muito ruim para vocês? Ficou muito com eco ou não? Não? Tá bom? Não, o eco parou. Tá bom. É porque eu tô numa montagem aqui meio alternativa. Tô com o tablet aberto, só que eu não consigo botar no mudo no tablet, ele tá com o fone pra eu não ficar ouvindo. Tá meio bizarro o negócio aqui, tá? Mas vamos que vamos lá, vamos dar um jeito. Então, basicamente, a gente vai ter essas 5 informações, tá? O tipo de grão, o tamanho do grão, a dureza, a estrutura e o ligante. O primeiro vai ser uma letra, o segundo vai ser um número, o terceiro vai ser uma letra, o quarto vai ser um número e o quinto vai ser uma letra, tá? A gente vai explorar diferentes tipos de coisas que a gente pode ter em cada um deles. Basicamente, então, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, num rebolo, onde é que fica essas informações, tá? Muitas vezes ele fica naquele adesivo central. Então, você tem um rebolo, né? No meio você vai ter um adesivo, e na hora que você tiver um adesivo, ali dentro você vai procurar esse conjunto de informações que a gente tem ali. E nesse conjunto de informações a gente vai achar dessa forma, tá? O abrasivo está ali, são as opções que a gente tem para o abrasivo. A gente tem
Basicamente, né, muitos dos rebolos vão ser ou do tipo A ou do tipo C, que eu vou falar isso daqui a pouco, tá? Mas a gente pode ter outras possibilidades diferentes, a gente pode ter um rebolo do tipo D, diamante, pode ter vários rebolos diferentes. Tá? Em seguida, granulometria, tamanho do grão que a gente tem. A gente pode ter um grão grosso, um grão médio, um grão fino ou um grão ultra fino. Vocês estão vendo aqui, quanto mais grosseiro for o grão, menor é o número, e quanto mais fino for o grão, maior é o número. Tá? É o mesmo número que é utilizado para definir tamanho de lixa de madeira, tá? Por exemplo, possivelmente vocês já tenham tido mais contato com lixa de madeira do que com rebolos, né? Em seguida, né, em termos de dureza, a gente tem, por ordem alfabética, né, quanto mais para o começo do alfabeto, mais mole é o rebolo, e quanto mais para o final do alfabeto, mais duro é o rebolo. Tá? Em termos de estrutura, a gente tem, de novo, como eu tinha falado para vocês, né, vou mostrar mais em detalhes logo em seguida, né, tem a ver com a distância entre os grãos, então quanto mais próximos os grãos estão um do outro, a gente vai chamar uma estrutura mais fechada, então quanto menor for o número, mais fechada essa estrutura, e quanto mais distantes os grãos estiverem um do outro, a gente tem uma estrutura mais aberta. E finalmente a gente tem aglomerante, que pode ter vários tipos diferentes, né? Isso diz respeito ao material do aglomerante. Então V vitrificado, S silicato, B resinoide, R borracha e M metálico. A gente vai falar sobre isso tudo, tá? Então eu gosto de destacar sempre, quando eu mostro esse slide aqui, eu gosto de destacar isso aqui, tá? Ó, dimensões do rebolo. Eu tenho 305 mm de diâmetro do rebolo, nesse rebolo específico, né? Ele trabalha com RPM máximo de 2.675 rotações por minuto, tá bom? Então se vocês forem pensar, né, o que isso quer dizer, em quantas rotações por minuto, então, lembra ali do nosso... Vou escrever aqui com o próprio mouse, tá? Não vai ficar tão bonitinho assim, mas enfim. Então a gente tem velocidade de corte, a gente tinha visto que era igual a π vezes o diâmetro vezes a rotação dividido por 1000. Isso era a nossa fórmula de velocidade de corte. E a gente tinha visto, né, até agora, a gente estava bem acostumado em ver velocidades de corte que estavam associadas a operações de torneamento, fresamento e tal, e elas giravam ali por volta, sei lá, uns 20 metros por minuto, até no máximo, sei lá, está cortando alumínio, está cortando alguma coisa com bastante algo bastante mole, vamos dizer assim, né? Você conseguia chegar em velocidades de corte bastante elevadas, né? Por volta de uns 300 metros por minuto. Então, isso eram as velocidades de corte associadas a processos de usinagem com ferramentas de geometria definida, tá? Então, vamos calcular para esse rebolo aqui, que seria um rebolo típico, tá? Um rebolo, não tem nada de especial nesse rebolo, um rebolo de alumina, com granulometria média, dureza média, estrutura média e um tipo muito comum de aglomerante, tá? Então vamos fazer essa conta, tá? Eu vou pegar aqui meu celular e vamos botar, então. Eu tenho π. Essa aqui é uma ferramenta redonda, tá? Então o que está girando é o diâmetro, o ponto de corte está aqui ao redor desse centro dele que está girando. Então esse diâmetro do rebolo é de 305 milímetros. Rotação que ele está sendo aplicada, né? Quando a gente está trabalhando no máximo, de 2.675. Tudo isso dividido por 1000. Tá meio garranchado, mas acho que dá dando para acompanhar, né? É que eu estou escrevendo com o mouse e não é muito fácil fazer isso, tá? Então, levando em conta isso tudo, fazendo a conta, tá? Vou pegar simplesmente aqui meu celular e vou fazer a conta desse cara. Então eu tenho π vezes 305 vezes 2.675 dividido por 1000. Tá? Fiz essa conta toda e eu chego à conclusão, então, que o resultado vale 2.563 metros por minuto. Percebam, gente, 2.563 metros por minuto. Isso é muito, muito, muito mais rápido do que qualquer velocidade que vocês tinham visto nas suas tabelas que vocês tinham ali de usinagem por torneamento ou por fresamento. Tá? Então é um processo diferente mesmo, né? 2.563 metros por minuto. Vamos ver quanto é que isso dá em quilômetros por hora. Basicamente isso aqui vai ser a velocidade que a parte tangente, a parte mais de fora do nosso rebolo vai estar rolando, tá? Então eu tenho 2.563 metros por minuto. Dividindo esse cara por 1000, eu chego em quilômetros, né? Então eu tenho 2,56 quilômetros por minuto. E dividindo esse cara por 60 de novo, né? Se a cada minuto eu ando 2,56 km, eu quero saber quanto que eu ando por hora. 1000 a cada minuto 2,56, na verdade multiplico por 60, né? Foi mal, falei besteira aqui. Então eu tenho
uma velocidade periférica lá no meu rebolo de 153 km por hora. Ou seja, quando a gente está falando em trabalhar com retificação, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a segurança do operador. Enquanto a gente estava ali num processo de torneamento, fresamento, tal, as velocidades já podiam nos machucar, né? A gente já tinha que tomar cuidado com as condições de segurança, mas a partir do momento que a gente passa para um processo de retificação, a gente tem uma velocidade de corte muito maior. E essa velocidade de corte, então, pode representar grandes problemas, tá, para o operador. Então, você tem que tomar muito cuidado, tem que respeitar todas as normas de segurança que a gente tem na hora que a gente faz o processo de corte, tá bom? Muito bem, tá? Então, essas são as características que a gente vai estudar agora, tá? Esses 5 grupos, essas 5 informações. O abrasivo, o grão, o tamanho do grão, a dureza, a estrutura e o aglomerante. Então, começando com essa primeira coisa, então como eu falei para vocês, a gente vai utilizar materiais de alta dureza para serem abrasivos do nosso rebolo, né? Afinal de contas, ele tem que ser um material mais duro do que o material que está sendo usinado. E o tipo de abrasivo, basicamente, ele vai ter uma grande influência na aparência geral do rebolo. Tudo bem que a gente tem fabricantes que eles podem tingir rebolos, né, ter rebolos específicos com cores diferentes, tá? Mas se eles não forem nenhum tipo especial de fabricante, de rebolo de fabricante nem nada, a gente vai identificar 2 grandes grupos de rebolos, tá? Os rebolos que são esse branquinho mais claro aqui e os rebolos que são cinza escuro. Então, o rebolinho mais claro ali, o rebolo mais branquelo, né? Eles são rebolos com abrasivos de óxido de alumínio. Então, óxido de alumínio, beleza? Vocês podem pensar ali, Al2O3, tá? É uma coisa que vocês devem já ter visto lá quando fizeram o ensino médio, ou ainda estão fazendo, né? Mas óxido de alumínio é um composto bastante conhecido, tá? E ele é indicado para usinar aços com alta resistência à tração. Tá? Então, por exemplo, aço carbono, liga de aço rápido, tudo que é aço, né? Alguma coisa que tenha bastante resistência à tração, ele se dá bem com um rebolo com grãos de óxido de alumínio. Tá? Ele tem essa cara, tá? Um rebolinho mais branquelinho. Assim. Outro tipo bastante comum é o tipo de rebolo de carboneto de silício. Tá? Por outro lado, ele é um rebolo que é indicado para usinar materiais de alta dureza. Tá? Então, o que eu usino com esses caras? Né? Então, no dia a dia da sua indústria, você vai preferir rebolos de carboneto de silício para usinar materiais de ferro fundido, para outros tipos de materiais não ferrosos, para materiais não metálicos. Tá? Então, ele lida melhor com materiais que são de mais alta dureza. Ele tem mais ou menos essa carinha aqui, essa cara de cinza escuro. Tá bom? Não são as únicas opções, tá? Então esses 2 são os caras mais utilizados na indústria, são os rebolos que você vai mais encontrar na indústria, rebolos que comecem com a letra A ou que comecem com a letra C, né, cujo código internacional começa com a letra A ou com a letra C. Mas além disso, você tem outros materiais. Por exemplo, existem rebolos cujos abrasivos são diamante artificial, tá? Eles começam com um D. E eu vou utilizar rebolos de diamante, né, para materiais que são materiais não ferrosos, né? Então lembrando, né, a gente tinha falado sobre isso já quando a gente tinha revisado os conceitos de material de ferramenta para fresamento. Tá? Por que eu não usinava materiais ferrosos com diamante? Porque na zona de corte a gente tem elevadas temperaturas, isso é ainda mais verdade aqui na retificação, tá? Então tem alta temperatura, muita pressão, e eu tenho, então, diamante, vocês devem se lembrar, né? O diamante é composto somente por átomos de carbono. Tá? É carbono puro arranjado num retículo bem definido que forma diamante, tá? Então, você imagina, eu tenho alta temperatura, usinando um material que tenha ferro dentro. O que eu estou gerando localmente ali dentro é uma reação química, né? Eles têm muita afinidade. Ferro e carbono têm muita afinidade. Vocês devem se lembrar desde a tecnologia dos materiais, quando vocês viram lá os processos de geração de aço, né? As misturas de ferro e carbono. Então, o que eu estou gerando localmente é uma operação, uma redução do material ferroso, né? Então, ele está recebendo bastante carbono ali dentro. E ao fazer isso, eu tenho uma fragilização na minha ferramenta. Né? Se eu utilizar ferramentas de diamante para fazer usinagem de materiais que tenham ferro, eu perco esse carbono que estava ali na superfície, fragilizo esse material e eu acabo quebrando a ferramenta e eu paro de cortar, portanto. Tá? Quer dizer que ele não tem utilidade? Não, ele tem utilidade sempre que você não tem ferro lá dentro. Né? E o diamante é um material muito duro, né? Um material mais duro, um material natural mais duro que existe. Então eu vou utilizar para usinar materiais não ferrosos, para usinar coisas como metal duro. Né? Então vocês tinham visto lá em torneamento e fresamento, que várias das ferramentas de torneamento e fresamento eram fabricadas em metal duro.
E fabricar uma ferramenta em metal duro quer dizer eu ter que usinar alguma coisa em metal duro, né? Preciso pegar um bloco de metal duro e usinar até ele ficar no formato bem definido de uma peça, de uma ferramenta de usinagem. E para eu fazer esse tipo de usinagem, né, eu vou precisar de um material que seja mais duro do que o metal duro. Nesse caso, o diamante é bastante recomendado. Além disso, você consegue usinar cerâmicas, consegue usinar vidro, coisas diferentes, né, coisas que a gente já tinha comentado, inclusive, na aula passada, como candidatos a receber processos de retificação, porque é impossível você fazer um processo de torneamento e fresamento para materiais que são muito, muito, muito duros. Você acaba limitado pelas geometrias de ferramenta que você tem e acaba sendo viável você fazer um processo de retificação desde o desbaste. Tá? Além disso, você pode ter um rebolo cujo nome começa com as letras CBN, né, que seria nitreto de boro cúbico, aquele outro material que eu já falei bastante também nas aulas de revisão. E eles são utilizados para vocês usinarem ferros fundidos e aços de extrema dureza. Então, alguma coisa que passou por um tratamento térmico, aço com elemento de liga, alguma coisa que seja muito, muito, muito duro mesmo, você não vai conseguir usinar de maneira eficiente com um rebolo de carboneto de silício. Apesar de ele ser indicado para materiais muito duros, ele não é tão duro quanto o CBN. Então, quando tem um material muito duro, você vai empregar CBN. Tá? Então, os dois tipos principais que vocês precisam saber são o óxido de alumínio, quando começa com A, mais versátil desses rebolos, né, que é utilizado para aços, em geral, uma coisa que tenha bastante resistência à tração. E quando você tem um material que tenha grande dureza, você vai tender para carboneto de silício. Passou de um certo nível de dureza minimamente recomendado, né, minimamente gerável pelo carboneto de silício, se eu tenho alguma coisa que seja mais duro que isso, aí eu vou recorrer para outros materiais, como o diamante e o CBN. Tá? Então esses são os tipos de abrasivo e quando que eu aplico cada um deles. Em seguida, eu preciso conhecer o tamanho desses grãos que a gente tem. Tá? Então, o que define aquele númerozinho, lembra que eu tinha falado para vocês que quanto menor for o número, maior é o grão que eu tenho no rebolo. Tá? Por que isso acontece? Porque isso aí é um número da peneira. Tá? Então, a gente tem vários grãos, você imagina que você tem diversos grãos diferentes de um material abrasivo, você está passando ele através de uma peneira, passando esses grãos todos através de uma peneira. O número que você tem ali numa lixa de madeira, num rebolo, alguma coisa, é o número de aberturas que você tem na peneira em 1 polegada. Então você pega 1 polegada, 25 milímetros, tá? E nessa polegada, para um rebolo de tamanho de granulometria 8, ou para uma lixa de madeira de granulometria 8, por exemplo, quer dizer que os grãos que estão ali são grãos que ficaram retidos, né, nessa peneira que tenha 8 aberturas a cada polegada. Um grão 24 quer dizer o quê? Para cada polegada você tem 24 aberturas, 24 passagens, grão 60 aberturas e assim por diante, tá? Então você sempre pega 1 polegada, o número de aberturas que você tem numa polegada, esse é o tamanho daquela tela, e o grão que ficou preso, né, o grão que tem exatamente o tamanho para aquela tela e ficou preso naquela peneira, é o grão da granulometria que você está utilizando, tá? Então quando é que eu utilizo grãos mais grossos e quando é que eu utilizo grãos mais finos? Então primeiro, grãos grossos eu vou utilizar quando eu tenho operações de desbaste, tá bom? Então você pensa, a ferramenta de corte, o que está efetivamente no ponto de corte, o que tem ali dentro é o grão que está fazendo o corte, tá? Então se você tem um grão maiorzão, um grão grande, um grão grosso, um grão que ficou numa peneira que tenha poucas aberturas ali por 1 polegada, é um grão que tem bastante material e consegue suportar bastante força de corte, consegue remover muito material numa operação de corte. Né? Então eu estou falando de operações de desbaste. Tá? O que eu pago? Né? Sempre que eu tenho muita remoção de material, eu tenho uma redução da qualidade superficial do que eu estou fazendo. Tá? Então, removo muito material, uma operação de desbaste, consequentemente eu tenho uma qualidade superficial pior. Além disso, eu vou utilizar grãos grossos quando eu estou usinando materiais que são muito moles, muito dúcteis ou muito fibrosos, ou seja, materiais que geram muito cavaco. Tenho muito cavaco sendo gerado, então eu vou utilizar um grãozinho maior, um grão mais parrudo, tá? E esse grão mais parrudo, então ele vai conseguir remover material e acumular muito material nos espaços entre grãos. Quanto mais grosso for o grão, maior vai ser o espaço entre dois grãos, então eu tenho mais espaço para acumular aquela quantidade de material. Tá bom? Então sempre que eu estou gerando muito cavaco, eu estou falando de grãos grossos, operação de desbaste ou usinagem de materiais moles, dúcteis e fibrosos. Além disso, então quando é que eu utilizo grãos finos? Basicamente, para o contrário daquilo que a gente tinha falado anteriormente. Tá? Quando eu estou fazendo então, uma operação de acabamento, eu quero melhor qualidade superficial, eu vou utilizar um grão mais fino.
Porque no lugar de eu ter um grãozão grande removendo muito material e deixando um buraco, um trilho muito profundo na superfície do material que está sendo retificado, eu tenho diversos grãos finos, grãos menores, que vão removendo essas profundezas que foram geradas pelos grãos mais grossos. Eu removo isso e deixo uma superfície que tem riscos, né? A gente tinha visto na aula passada que como fica riscado uma superfície que foi retificada, mas claro, num tamanho, né, uma profundidade muito menor do que tinha sido o caso com os grãos grossos. Então, uma operação de acabamento eu utilizo grãos mais finos porque eles vão deixar marcas menores na superfície. Tá? Portanto, eu deixo uma qualidade superficial melhor. Além disso, eu vou utilizar grãos finos quando eu estou usinando materiais muito duros ou quebradiços. Por que isso? Tá? Então, quando eu tenho um material muito duro, se eu tentasse remover ele com um grão muito grosseiro, por mais material que tivesse naquele grão grosseiro, haveria um desgaste muito grande daquele grão, e o material muito duro faria com que essas forças de corte, por mais material que eu tivesse para resistir a essas forças de corte, na hora que eu desgastasse aquele grão e ele parasse de cortar, que ele ficasse liso, né, ele perdeu as arestas de corte bem lisas, ele foi, por conta do deslizamento do cavaco, ele foi ficando cego, né, aquele grão. Então, por conta disso, o que ia acontecer? Eu teria muita força de corte e eu ia arrancar aquele grão muito rapidamente da zona de corte. Tá? Então, quando eu tenho um material mais duro, o que eu gostaria? Eu gostaria de dividir aquele esforço de corte entre mais grãos diferentes. Tá? Então, é um pouco daquilo que a gente tinha pensado lá quando a gente estava falando de fresamento, por exemplo, por que uma fresa de mais dentes consegue cortar mais, né, com velocidade de avanço maior do que uma fresa de menos dentes. Porque eu tenho mais dentes e cada dente está removendo menos material. Tá? A ideia é um pouco similar que a gente tem aqui. Né? Quando eu tenho um rebolo que tem grãos finos, eu vou ter mais grãos agindo na zona de corte e, portanto, cada um dos grãos tem menos material para remover e, com isso, a gente consegue distribuir esse esforço entre diversos camaradas diferentes. Tá bom? Então, esse é o caso que a gente tem. Então, quanto mais duro for o material, mais eu vou tender para grãos de granulometria mais fina, ou seja, númerozinho maior, né? 200, 300 lá para frente. Então, beleza, né? O tipo de grão eram as letras, né? A para óxido de alumínio, C para carbonato de silício, D para diamante, CBN para CBN. Os números aqui são o tamanho dos grãos, né? Então, depende do tamanho da peneira pelo qual aquele grão está passando. Só antes de eu passar adiante, né? O que a gente tem, assim, a gente estava falando de operações de desbaste, eu tinha esquecido que eu tinha posto essa informação aqui também. Então, quando a gente fala de operações de desbaste, a gente fala de alta taxa de remoção de material. E eu falei para vocês que quanto mais quanto mais grosso for o grão, mais material ele consegue remover. Só que isso tem um limite, tá? Então, isso aqui é a taxa de remoção de material. Então, quanto menorzinho for esse número, mais grosseira é a peneira, né? Então, eu estou aumentando aqui o tamanho do grão quando eu estou caminhando para o lado de cá. Tá? O grão está ficando maior para o lado de cá e menor para o lado de cá. Então, quanto mais para o lado de lá eu estou indo, maior é aquele grão. E isso vai aumentando a taxa de remoção de material, mas lá por volta do tamanho 24, tamanho 30 mais ou menos, se atinge um máximo. Tá? E se você continuar deixando um grão cada vez maior aqui pro lado de cá, a gente reduz a taxa de remoção de material porque os grãos estão grandes demais, você está perdendo muito material entre grãos vizinhos. Tá bom? Então, nesse sentido, existe um limite. Tá? A gente, de fato, aumenta a taxa de remoção de material na hora que eu vou deixando o grão mais grosso, mas lá pelas tantas o grão fica tão grosso que eu estou perdendo qualidade, eu estou perdendo material ali na superfície. Tá? E isso aqui é a qualidade superficial medida na rugosidade média que a gente tinha visto na aula passada também, né, no RA. Então, quanto mais grosseiro for o grão, maior vai ser o número de rugosidade média, ou seja, pior vai ser a qualidade superficial, e quanto mais fino for o grão, menor vai ser a rugosidade média desse camarada. Tá? Então, essas foram as duas primeiras informações que a gente tinha. Tá? A terceira informação que a gente vai ter agora vai ser de novo uma letra, né? Foi uma letra, um número, agora vai ser uma letra de novo. Essa letra vai dizer respeito à dureza do rebolo. Tá? E eu tinha falado para vocês lá no começo que a dureza do rebolo é determinado por quem é o aglomerante desse cara. Tá? E o que é a medida de dureza que a gente tem no rebolo? Tá? A medida de dureza é quanta força eu preciso fazer para eu pegar um grãozinho específico, né? Imagina que eu tenho milhões de grãos, eu vou pegar aquele um grãozinho que eu escolhi, e eu quero saber quanta força eu preciso fazer para que esse grão seja arrancado do resto do rebolo. Tá? Então essa é a medida que a gente vai... É basicamente um indicativo do que seria um rebolo muito duro. Um rebolo muito duro é um rebolo para o qual eu tenho que fazer muita força para remover um grão qualquer da zona de corte que tem.
Tá? Isso é determinado por quem? Determinado pelo grau de coesão, quão colado está cada grão com o seu aglomerante e pelo tipo de aglomerante. Tá? Então depende do tipo, da quantidade de material aglomerante, né? Então está sempre associado, sempre que a gente está falando de dureza, à perda de grãos. Então vamos ver aqui dois tipos de grãos, de rebolos. Tá? Eu tenho um rebolo A e um rebolo B. O cinzinho aqui, esses grãos aqui, com pontos cinzas aqui dentro, são os grãos. O que está em branco é os poros de ar. E o que está ao redor dos grãos, essa parte preta toda aqui que está ao redor dos grãos, é o aglomerante. Tá? Então você percebe que no rebolo B a gente tem uma camada de aglomerante mais espessa do que no grão A, no rebolo A. Tá? Então, consequentemente, eu consigo esperar que esse rebolo B seja mais duro do que o rebolo A, porque vai ser mais difícil eu romper a resistência de uma quantidade maior de aglomerante do que uma quantidade menor de aglomerante. Tá bom? Então, o rebolo B é um rebolo mais duro, o rebolo A é um rebolo mais mole. Então, no nosso padrão ABNT, tá aqui, é bem compatível com o padrão internacional. Eles são classificados da seguinte forma. Tá? Então, quanto mais para o começo do alfabeto, E, F, G, eu estou falando de rebolos muito moles, ou seja, rebolos que perdem grão muito facilmente. H e JK são rebolos ainda considerados como moles, mas já estão oferecendo um pouco mais de resistência para a remoção de grãos. LMN, dureza média, PQR, dureza dura, e STUV, rebolos muito duros. Tá? Então, quando a gente fala de dureza de rebolo, a gente entra classicamente numa recomendação. Se a sua peça é mole, você deve usar um rebolo duro, e se a sua peça é dura, você deve usar um rebolo mole. Tá? Eu vou explorar agora por que isso é o caso. Então imagine o seguinte, você está usinando uma peça, está retificando uma peça de um material muito mole. O material muito mole é um material que não faz grandes forças de corte sobre os grãos. Tá? Não tem muita força de corte, não tem muita solicitação sobre o grão. Por ser um material mole, eu consigo girar muito cavaco sem prejudicar o grão, e eu consigo fazer isso, então, uma alta taxa de remoção de material. Tá? Então imagina, eu tenho uma peça mole, eu tenho um rebolo lá que está usinando, eu gostaria que acontecesse o quê? Eu gostaria que aquele grão que está removendo aquele material, que ele ficasse naquela posição de remoção de material durante o maior tempo possível, porque ele não vai se desgastar muito, né? A força de corte é bastante baixa e a abrasão do cavaco contra o grão abrasivo é muito baixa, né, para um material muito mole. Então, enquanto esse cara tem fio de corte, enquanto ele consegue cortar, eu gostaria que ele ficasse lá na posição que ele está cortando. E para ele ficar bastante tempo cortando, eu preciso de um rebolo que ofereça muita resistência a isso. Então, se a minha peça é mole, é muito interessante que o meu rebolo seja duro, porque um rebolo duro vai manter aquele grão no lugar que ele está ali, com bastante força e bastante intensidade durante mais tempo. E aquele grão não vai perder as propriedades de corte durante esse tempo, porque o material é muito mole. Tá? Então esse é o caso 1. Quando eu tenho uma peça mole, eu uso um rebolo duro para garantir que eu utilizo o máximo da vida do meu grão abrasivo. Tá? Recomendação 2. Se a minha peça é muito dura, eu gostaria de ter um rebolo mole. Então eu estou usando um material que é muito duro, um aço de elevadíssima dureza e tal. Por que eu gostaria de um rebolo mole? Então vamos pensar, estou começando a cortar, eu tenho um grão que está entrando ali em corte, ele é bastante afiado, ele tem várias superfícies muito cortantes, tá? Ele consegue cortar e remover material muito facilmente. Por conta do material ser muito duro, ele vai muito rapidamente, esse grãozinho, ele vai rapidamente perder o fio dessas arestas que ele tem de corte. Né? Tem muita abrasão contra o cavaco, eu tenho muita dificuldade, muita força de corte. Tá? Então o que acontece? Tem aquele grão que estava originalmente afiado, ele passou uma vez pela zona de corte, 2, 3, 100 vezes na zona de corte. Na hora que ele passou a 100ª vez na zona de corte, ele já não está cortando mais quase nada. Ele já não tem mais arestas cortantes nenhum. Então o que é interessante para mim? É interessante manter esse grão ali? Não, não é interessante eu manter aquele grão. É interessante que aquele grão que já perdeu o corte dele saia da zona de corte, que ele seja arrancado da posição onde ele está, e ao ser arrancado ele deixa aparecer o próximo grão. Né? Então lembra que no rebolo você tem uma distribuição de grãos meio aleatória. Né? Então você tem um grão que está em corte aqui embaixo e outro grão que está um pouquinho mais alto que ele e não está pegando em nada. Na hora que esse cara aqui perdeu o corte dele, se ele for arrancado, entra na zona de corte um rebolo, um grão mais afiado. Tá? Então por isso que a gente fala, né? Se a minha peça é muito dura, ela desgasta muito rapidamente o meu grão. E eu quero continuar cortando. Então o que eu preciso? Eu preciso que o meu rebolo promova essa renovação dos grãos. Eu vou perdendo grãos mais rapidamente e eu vou deixando expostos os grãos que estão sempre com fio novo, né, para cortar. Então quando a peça é muito dura, você vai utilizar um rebolo mole, um rebolo que não ofereça resistência para essa perda de grãos. Tá bom? Então é muito importante a gente saber isso sobre dureza de rebolos. Peça mole, rebolo duro, rebolo mole, e é muito importante vocês saberem justificar o porquê disso. Tá? Por isso que eu
passei bastante tempo explicando isso. Em seguida a gente tem, então já foi a letra de novo, né? A gente vai falar de novo sobre um número agora, tá? A gente vai falar sobre estruturas. Então a estrutura do rebolo está associada com a concentração de grãos por volume do rebolo. Então basicamente o que a gente tem é essa escala aqui, tá? Quanto mais coladinhos nessa escalinha aqui, esses formatinhos brancos, né, essas forminhas geométricas brancas seriam os abrasivos, tá? Quanto mais próximo está um do outro, eu estou falando de uma estrutura mais fechada de rebolo. E quanto mais para baixo aqui eu tenho, mais distante está um grão do outro, estou falando então de uma estrutura mais aberta de rebolo. Tá? O que é a influência desse cara? Então, a classificação desse cara aqui, ó, de 1 até 4 a gente está falando de uma estrutura fechada, tenho muitos abrasivos, de 5 até 7 eu tenho uma estrutura média, e de 8 para cima tem uma estrutura bastante aberta, tá? Bastante distância entre grãos abrasivos. Então, basicamente o que a gente tem? Quanto mais distância eu tenho entre dois grãos, né? Então, na parte de baixo aqui eu tenho esse grão bastante distante daquele grão ali. Quanto mais distante tiver um grão do outro, pior vai ser a minha qualidade superficial, porque esse grão vai usinar, eu tenho um espaço bastante grande sem ser usinado até a hora que ele volta a ser usinado, a peça volta a ser usinada pelo próximo dos grãos. Tá? Então eu estou gerando uma qualidade superficial pior. Por outro lado, o que a gente tem é que uma estrutura mais fechada gera uma qualidade superficial melhor, né? Tem mais grãos, tem uma galera ali usinando uma do ladinho da outra. Só que quando que eu utilizo um e outro, tá? Tem de novo a ver com aquela história de tamanho de espaço para cavaco, tá bom? Então quanto mais fechado for a estrutura do meu rebolo, mais coladinho for um grão com relação ao outro, menos espaço eu vou ter, né, entre um grão e outro para formar cavaco. E quanto mais aberto, mais espaço eu vou ter entre um grão e outro para a formação de cavaco. Então isso tem muito a ver, né? Então vocês percebem que por diversos motivos diferentes, sempre que a gente fala de remover mais material, a gente fala de acabamento mais grosseiro. E quando a gente fala de remover menos material, a gente fala de um acabamento mais fino. Tá? Isso tem a ver também com a estrutura do rebolo. Finalmente a gente chega no material do aglomerante ou do ligante. Tá? Então, quem são esses materiais? Tá? São os materiais que são responsáveis por manter unidos os grãos do rebolo, como a gente tinha falado anteriormente. Tá? Os dois tipos principais que a gente vai ter são os rebolos vitrificados, é o tipo mais utilizado, o tipo mais comum na indústria. Tá? E ele é caracterizado, o rebolo vitrificado, né, de material vitrificado, ele é caracterizado por baixa resistência ao impacto. Então, se tem um rebolo vitrificado, você tem que tomar muito cuidado ao manusear ele dentro da sua oficina. Se você esbarrar nele, ele pode trincar, lascar, gerar uma trinca por ele. Tá? E um rebolo, uma vez que você tem uma trinca dentro de um rebolo, ele é um perigo. Né? A gente viu, né, que a periferia do rebolo gira uns 150 km por hora para alguns deles. Né? 150 km por hora, se tem um rebolo com trinca e solta um pedaço do rebolo, que você está saindo alguma coisa que pode machucar muito alguém, né? Alguma coisa que pode realmente, sei lá, quebrar coisas e machucar seriamente alguma pessoa que passe no caminho de alguma coisa que está girando a 150 km por hora. Tá? Então o vitrificado ele é utilizado, ele é bastante versátil, tá? Ele é bastante utilizado, ele tem uma velocidade média de aproximadamente 30 metros por segundo, ou seja, por volta de uns 100 e poucos km por hora. Tá bom? Além disso, você tem um rebolo que é chamado de rebolo resinoide. Tá? O rebolo resinoide, ele tem um B, tá? O nomezinho dele é B, o vitrificado é V, o resinoide é B. Ele é utilizado para operações mais específicas, tá? São operações que precisam mais cuidado. Então, se você tem um material que você vai ter que fazer um desbaste muito pesado, você vai ter que gerar muito cavaco de uma vez só, isso vai gerar muitas forças de corte, tá? E você vai utilizar então um rebolo resinoide que ele se comporta melhor. Além disso, você vai ter que fazer um acabamento que vai ter uma qualidade superficial muito bem controlada. Você vai também preferir o rebolo resinoide porque você vai conseguir controlar mais isso. Então você está vendo que ele é utilizado para casos especiais, tanto para o lado do desbaste quanto para o lado do acabamento, tá? Então o rebolo vitrificado vai ser aquele, entre aspas, o pau para toda obra, que você vai utilizar para várias coisas diferentes, e o rebolo resinoide você vai deixar para casos mais específicos, quando você tem exigências ou de muito desbaste ou de melhor acabamento. Tá? Então as velocidades médias do resinoide que vocês vão utilizar são maiores, tá? Então a velocidade do vitrificado era por volta de uns 30 metros por segundo, que davam 100 e poucos km por hora. E o rebolo resinoide vai trabalhar acima de 45 metros por segundo, ou seja, 150 até 200 km por hora. Alguns podem chegar até 100 metros por segundo, alguns tipos especiais de rebolos resinoides. E 100 metros por segundo quer dizer 360 km por hora. Tá? Então são rebolos que trabalham com mais velocidade de corte do que antes. São os únicos materiais? Não. Você tem outras possibilidades de rebolos. Tá?
de aglomerantes de rebolo. Você pode ter rebolos com aglomerantes de borracha, por exemplo. Então, lembra que a gente tinha falado peça dura, rebolo mole, tá? Você tem alguns rebolos que o material do aglomerante é uma borracha. Não é uma borracha que vocês estão acostumados como borracha para pagar papel, nem borracha de sola de sapato, é uma borracha bastante dura, tá? Mas ainda assim é um material que é muito mais mole do que o rebolo vitrificado ou rebolo resinoide. Tá? Então, um rebolo com aglomerante de borracha é um rebolo mole, portanto, para ser utilizado para a retificação de peças muito duras, lembra, né? Peça dura, rebolo mole. Além disso, você pode ter rebolos que têm um aglomerante que são aglomerantes metálicos. Então, o que está segurando os grãos uns com relação aos outros é uma espuma metálica, basicamente. Então, seria uma camadinha de metal que está colada nesses caras, tá? E isso vai garantir esse posicionamento entre eles. Isso é bastante comum quando você tem, sei lá, rebolos de diamante, tá? Então, para você manter o diamante ali no lugar deles, tem uma espuma metálica fazendo esse serviço de manutenção desse cara na posição. Tá? Então, o que vai depender da utilização desses caras vai ser muito o processo que você está fazendo, a aplicação que você tem. Tá bom? Então, é importante vocês conhecerem, né, para as aplicações industriais mais comuns da indústria metal-mecânica, são os rebolos vitrificados e os resinoides, mas é bom vocês saberem que tem outros. Tá? Então, às vezes, quando vocês têm algum aglomerante específico, tá, algum aglomerante de qualidade bem definida, isso também pode ser que mude a cor do seu rebolo. Tá? Alguns fabricantes diferenciam um rebolo de aglomerante diferente por uma cor diferente. Tá? Então essas são as 5 informações. Tipo de grão, uma letra. Tamanho de grão, um número. Dureza do rebolo, uma letra. Espaçamento entre grãos, ou estrutura do rebolo, um número. E finalmente uma letra para os aglomerantes. V para vitrificado, B para resinoide, R para borracha, M para metálicos. Tem diversas opções diferentes. Tá? Então, com isso, né, a gente estudou os rebolos até agora a partir da classificação internacional deles, porque você entendendo o que tem na classificação internacional dos rebolos, você consegue entender o que ele é capaz de fazer, né, quais são as aplicações para cada tipo de rebolo e o que cada uma das aplicações demanda de diferentes aspectos do rebolo, de tipo de grão, tamanho de grão, distanciamento entre grãos, dureza do rebolo, dureza do aglomerante, né? aqueles ingredientes que a gente tinha visto lá no começo. Tá? Então, com isso, a gente consegue pensar em seleção de rebolos. Né? O que a gente pode utilizar para selecionar um rebolo? Primeiro, a gente tem que considerar o que é o material que vai ser usinado. Então, eu sempre tenho que pegar um rebolo que tem abrasivos mais duros do que o material que está sendo usinado, como a gente já tinha visto várias vezes. Tá? Segundo tipo de trabalho a ser feito. Então, se eu estou falando de um acabamento ou alguma coisa que remove pouco material, a gente vai pensar em grãos mais finos, em rebolos com uma estrutura mais fechada. Né? A gente tem esse tipo de coisa. Se eu estou pensando num desbaste, muita remoção de material, estou pensando num grão mais grosso, rebolos mais abertos. Tem essas coisas diferentes que a gente tem que considerar. Outra coisa que você tem que considerar é o tipo de granulação que você tem acesso. Tá? Então, tem uma tarefa para fazer e eu tenho no meu estoque lá rebolos de 4 granulações diferentes. A partir do que eu tenho acesso, né, das granulações que eu tenho acesso, e a partir do tipo de trabalho que eu tenho que fazer, eu tenho que selecionar qual que é a granulometria mais adequada. Tá? E além disso, também você pode ter no seu estoque rebolos de granulometria parecida, mas com aglomerantes diferentes, como eu falei, vitrificado ou resinoide. Tá? Então a gente vai escolher, de acordo com o tipo de operação que a gente tem, o que a gente pode utilizar, qual é o tipo de aglomerante mais recomendado para o processo. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma operação de desbaste e eu tenho acesso a um rebolo de granulação grossa, eu posso utilizar um rebolo de aglomerante vitrificado, por exemplo. Se eu vou fazer um trabalho de semi-acabamento, vou pegar uma granulação menor, média, mas ainda assim um rebolo mais versátil, né, vitrificado. E na hora que eu estou fazendo uma retificação fina, aquele último passo de acabamento, a gente vai pegar o grão mais fino ao qual eu tenho acesso e vou selecionar um aglomerante de algo mais específico, né, como um resinoide, uma borracha ou outras coisas, né, tá? Ou vitrificados especiais. Tá? Então, recomendações para retificação, algumas delas a gente já falou, tá? Mas outras a gente ainda não falou, então vamos mencionar aqui. Tá? Então, quanto à velocidade da mesa, né? Então, lembrando, a gente tinha falado isso 2 aulas atrás, né? Em termos de dinâmica de processo, a dinâmica do processo de retificação é muito similar à dinâmica de processo de fresamento. Então, a gente tem alguma coisa que gira, uma ferramenta que gira ao redor do próprio eixo, e uma peça que está fixa numa mesa, e essa mesa é deslocada lateralmente para passar debaixo do rebolo. Tá?
Então, essa velocidade da mesa, quão rápido esse deslocamento é da peça por debaixo do rebolo, isso tem a ver com a velocidade de avanço. Né? Mesma coisa que a gente tinha falado em fresamento, a gente fala agora. Tá? Então, quanto mais mole for o material, mais eu posso aumentar a minha velocidade de avanço. E quanto mais duro for o material, menor vai ser a minha velocidade da mesa. Tá? Então, isso tem tudo a ver com as forças de corte. Né? Um material mais mole não gera muitas forças de corte, então eu posso botar uma grande velocidade de corte, porque eu vou remover mais espessura de cavaco de uma vez só, não vai ter grandes problemas. Mas quando o material é mais duro, eu vou trabalhar com essa mesa andando de uma velocidade um pouco mais devagar, para que eu garanta que cada grãozinho vai remover bem pouquinho material, um pelinho de material só, e essas forças não excedam as capacidades de aguentar. Quanto à estrutura do rebolo, né, eu já falei para vocês, se eu estou em desbaste, eu vou escolher uma estrutura mais aberta. Né? Distâncias maiores entre grãos, distâncias maiores entre grãos, mais espaço para formação de cavaco, mais espaço para formação de cavaco, maior remoção de material. Quando eu estou em acabamento, por outro lado, eu quero mais grãos uns próximos dos outros, para que eles usinem bem um do ladinho do outro e deixem a superfície com uma qualidade superficial melhor. Claro, removendo menos cavaco naquele momento. Né? A gente nunca tem as duas coisas junto, alta taxa de remoção de material e grande qualidade superficial. E finalmente aquela classificação que a gente tinha visto antes, né, quanto à dureza do rebolo. Material mole, rebolo duro, material duro, rebolo mole. Espero que vocês se lembrem nessas justificativas. Tá? Então, por essa aula de apresentação dos rebolos é só, tá? E o que a gente vai falar logo em seguida, tá? Então não saiam da linha, a gente só vai parar a gravação desse vídeo para que o pessoal possa assistir em parcelas a nossa aula de hoje, mas a gente vai falar um pouquinho sobre as máquinas de retificação, tá? E a máquina de retificação estou mostrando aí uma muito parecida à que a gente tem no Instituto Federal, tá bom? Então, só deixa eu parar minha gravação aqui. Não saiam da linha, a gente já volta.